Tá no modo mudo, pastor. Bem, irmãos, que bom mais uma vez estarmos juntos aqui. E hoje vou falar a vocês, revelando a vocês, o capítulo 66 do livro Testemunho para Ministro. Esse é um capítulo em que a profetisa pediu para retirar do livro Grande Conflito, pois ela achou, não sei o que ela achou, porque o capítulo, o capítulo 1 diz o porquê, mas os depositários da igreja escreveram que esse capítulo é muito forte. Então, por isso, ela mandou tirar essa visão que ela teve, ela mandou tirar do grande conflito e colocar no livro dos pastores, num testemunho para ministros. E hoje eu quero falar a vocês especificamente sobre essa história aqui, essa novela, a continuação da novela aqui, né? Do grande conflito. As ciladas de Satanás tem por título esse capítulo. Ela começa dizendo que, ao se aproximar o povo de Deus do perigo dos últimos tempos, do perigo do que a terra iria viver, Satanás iria fazer de forma ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de destruir o povo de Deus. E essa consulta, essa reunião que ele fez com os seus demônios ali, imaginemos uma mesa e ele senta com os seus demônios para dar as ordens, ela começa a descrever aqui em primeira pessoa. E aí é bem difícil, porque na maioria dos textos que a profetisa escreve, ela escreve, segundo o anjo tal falou para ele, fulano falou, foi-me passado assim, assim, assim. E aí ela faz a declaração dela sobre o que ela entendeu daquilo que foi passado, ou a visão que ela teve. Já nesse texto aqui, ela fala assim, não, eu vou dizer o que os caras falaram, o que estava acontecendo lá. E aí, então, ela coloca em primeira pessoa as palavras do próprio Lúcifer. O plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador, por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sobre o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que guardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando para observar todos os mandamentos. Então, ela declara aqui que o grande lance é que as igrejas evangélicas, elas estão dormindo, elas estão falando sobre um monte de coisa, mas não estão falando da verdade presente. Ela também se aprofunda em dizer que eles estão falando sobre finanças, sobre ter poder, sobre ser melhor, sermões coach, e você vai vencer, e o sermão é gostosinho, ai meu Deus do céu. Mas não traz a pessoa de volta para a palavra. Ontem mesmo estava assistindo aqui e entrou um desses pastores da igreja evangélica aqui, e é um pastor muito conhecido, e aí eu fui lá e cliquei, estava lá, acabei clicando para ver o que ele estava falando. E aí, então, quando ele abre, ele está falando, olha, eu estou indo para a igreja e tudo mais e tal, e hoje é o dia do Senhor. Aí, oxe, domingo? Hoje é o dia do Senhor e tal. E aí ele falou, não, foi mudado por Constantino, isso daí foi a questão da tradição da igreja e tal e tal, e hoje nós estamos aqui no dia do Senhor e tal. E o cara falou com a maior naturalidade de que não vamos seguir a palavra, vamos seguir o que foi mudado. E aí continuou no seu discurso e tal. Eu falei, puxa vida, que situação. Bem, a autora aqui começa a declarar justamente isso, de que eles teriam sermões muito gostosinhos, sermões muito bacanas, misturado com um pouco de Bíblia, e aí a galera ia engolir aquilo ali. Comam isso daí, tá tudo certo. Vejam só, ela continua dizendo que diz o grande enganador. E agora ela entra no tema. Primeiro ela faz um prefácio dizendo, olha, as igrejas estão frias, as igrejas populares, né, que é a expressão que ela usa, falam sobre sofismas e maravilhas, mas tudo isso é para conservar o domínio do inimigo. E aí, então,
Por isso que a mensagem da gente é uma mensagem, assim, como eu posso dizer, impopular, né, cara? É complicado. E aí, agora, ela vem e fala especificamente sobre o grande enganador. E diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado. Revela também o ministério de Cristo no santuário e revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Olha só que ele começa falando aqui essas três coisas. Primeira delas, tomem cuidado com esses caras que falam sobre o sábado de Jeová. Tomem cuidado com esses caras que falam sobre o santuário e o que é que Jesus está fazendo, porque o questionamento do ateu é: e por que Jesus, se Jesus existe, então por que há sofrimento? Aonde é que ele está? Cadê o poder de Deus que não transforma as coisas? Tu só consegue saber o porquê que estamos vendo aqui através da doutrina do santuário, para saber o seguinte: o que é que Jesus está fazendo agora? O que é que ele está fazendo? Ele está no santuário. Por que ele está? Porque ele é o cordeiro e agora ele é o sacerdote. Tem toda a história do santuário lá. Então, segundo item, não deixem a galera saber o que é que Jesus está fazendo. Pode ver que tem um monte de irmão que entende um monte de coisa, mas ele não entende as 2.300 tardes e manhãs. Tem um monte de irmão que entende um monte de coisa da igreja, mas ele não entende a doutrina do santuário. Ele nem fala, e nem falam na igreja. Olha só como esse daqui é um segundo tiro que ele dá. E aí, então, ele continua dizendo: a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Então, tomem cuidado com esse negócio de evangelismo. Falem sobre família, falem sobre não sei o quê, falem sobre as cores e tal, e Jesus me ama, mas não falem do evangelismo. Não instruam as pessoas nesse negócio de evangelismo, porque se os irmãos se tornarem especialistas em ganhar novas pessoas, eles vão ferrar a nossa vida. O sábado, e ele continua dizendo, o sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Qual é o sábado criado por nós, no caso aqui de Lúcifer? O domingo, irmão, o sábado falso, ou seja, o dia do Senhor falso. O sábado é a grande questão que devemos decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Tanto as pessoas que não são crentes, eles acham que deve ter o domingo, quanto as pessoas que são das igrejas evangélicas também acham que deve ter o domingo. Não toque nele, porque esse é um dia que, poxa, tem que descansar. Os que são ateus, os que não são ateus, também acham que esse é um dia. E olha só como bate certinho, né? Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Ele vai fazer com que a igreja seja levada a se unir com as coisas mundanas. Você vai ver coisas acontecendo dentro das igrejas aí que são mais coisas mundanas do que coisas divinas. E ele continua: devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Ou seja, não deixem a galera sair com os seus olhos da onde eles estão. Faça com que eles voltem-se para as tradições, voltem-se para os costumes, porque nós iremos fazer maravilhas. Você quer dinheiro? Entra numa igreja dessa que eles vão te ensinar como ganhar dinheiro. E você vai ganhar dinheiro. Você quer ficar feliz, ficar legal, um negócio... Ai, pastor, eu vou procurar uma igreja que eu estou feliz, uma igreja que me caiba, pastor, uma igreja em que eu fique bem. Vai lá, sem problema, ele vai fazer até carinho para você continuar dormindo, porque é essa a artimanha dele aqui. E ela continua dizendo: e influenciarei os ministros populares. Vou falar com os pastores dessas igrejas aí. E desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Os caras vão passar o ano todo pregando um monte de sermãos
sermões, mas eles não vão pregar o sermão do quê? Da lei de Deus. Eles não vão pregar o sermão das regras do céu. Eles não vão pregar o sermão acerca do sábado. Eles vão pregar todo tipo de sermão, menos esse. Os caras passam o ano todo falando sobre cura, bênção, sofrimento, você que tá ruim, você que tá bom, você que precisa, mas não vão levar a galera de volta à palavra de Deus e esse tema tão delicado. Esse tema que para eles é um tema antagônico, falar sobre a Bíblia, isso é coisa dos adventistas, isso é coisa do pessoal, não falem sobre isso, vamos falar sobre qualquer outra coisa. E aí ela continua dizendo, segundo o próprio Lúcifer, aquilo que as escrituras declaram ser uma perfeita lei da liberdade, ou seja, aquilo que a Bíblia declara ser a lei da liberdade, será representado como um jugo de servidão. Esse pessoal vive no Antigo Testamento, esse pessoal vive aí sobre a lei, esse pessoal vive sobre um monte de outra coisa. Isso é coisa deles, nós vivemos sobre a graça, nós temos liberdade, e eles ainda estão atrasados lá na leitura da vida deles. Veja, somos salvos de fato unicamente pela graça. Não há salvação fora da graça de Cristo, mas isso não invalida a lei do Senhor. E aí, então, eles fazem com que as pessoas tenham uma graça barata. E como você pode ter um perdão dos pecados, como você pode ter a solução de sua própria vida, se você não sabe o porquê que você é acusado? Imagine só uma lei de trânsito aonde não uma punição de trânsito, ou seja, uma multa, onde não há lei de trânsito. Como podem me multar? Como podem dizer que estou em pecado se a lei foi abolida para essas igrejas, para esses pastores? Então, você compreende aqui a artimanha e como ele mudou a história. O povo, e ele continua dizendo, o povo aceita as explanações das escrituras de seus ministros e não investiga por si mesmo. Portanto, operando por meio de seus ministros, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Então, como é que ele faz? Ele, para dominar as igrejas, ele estará dominando quem? Os ministros. Ele vai dominar os pastores dessas igrejas e, por conta disso, ele também domina toda a igreja. Loucura, né, irmãos? Uau! Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Olha, o cara está contra o quê? Qual é a briga do dragão que está lá em Apocalipse? Os que guardam os mandamentos e têm um testemunho de Jesus. Nós temos que calar a boca desses caras. Então, por isso você vê tanta luta da igreja adventista. Por isso você vê tanta pressão. E ele vai te dizer o porquê que essa pressão acontece. Imagine só, eu não sei como foi que deu, né? Mas Deus deu uma visão para ela, uma mosquinha, você se tornando uma mosquinha, voando, pousando dentro da sala do inimigo. E você ouvindo toda a artimanha, como é que ele vai querer quebrar a gente? Bem, teve uma escuta. Deus colocou uma escuta dentro da sala dos caras. A escuta é esse capítulo aqui, o que a profetisa declara. Obviamente, ela mesmo diz que em alguns outros aspectos e algumas outras vezes, ela diz assim, ó, eu não vou falar sobre isso daqui porque Deus falou para não falar. O anjo disse para não falar. Eu não sei mais o que ela ouviu, mas o que ela passou adiante, aqui está. Veja, portanto, operando por meio de seus ministros. Mas nossa principal preocupação é silenciar os observadores do sábado. Devemos excitar contra eles a indignação popular. A galera vai ficar contra a gente. Ali estaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Ou seja, ele vai fazer com que grandes pessoas do mundo se voltem contra esse povo que guarda o sábado aí. Então, o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias, ou seja, o domingo, sábado que ele estabeleceu, não o sábado do Senhor. Os que as desprezam serão tocados das ciladas, serão tocados das vilas, das cidades e levados a passar fome e privações.
Ou seja, os que desprezarem o domingo dele, ou seja, o sábado dele, vão ser tocados das cidades, das vilas e vão ser levados a passar privações. Tem um monte de irmão que não consegue prosperar porque ele é expulso. Irmãos, digam para mim se um dos grandes problemas quando o irmão vai trabalhar, ou vai arrumar um emprego, ou vai ser um empreendedor, não é o sábado. Ah, não, se você não trabalha no sábado, a gente não quer você aqui, não. Ah, não, não dá aqui, não. Aí os irmãos só ficam buscando serviços subalternos. Por quê? Porque os grandes, eles não têm, porque o sábado os impede ali nas grandes organizações. Veja só como ele continua declarando. Os que os desrespeitarem serão tocados das vilas das cidades, ou seja, as pessoas que desrespeitarem o domingo dele. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Satanás está buscando ter o poder da terra. Satanás está buscando ter todo o poder. E agora vem o poder do controle do algoritmo, né? A internet está sendo controlada, quando era uma praça sem lei. Agora tudo está se tornando controlado. As suas finanças. Ele está, de acordo com a palavra, por pouco tempo, ele vai conseguir, irmãos, o que ele quer. Ele vai ter o controle, o domínio da terra. E aí, então, ele vai vir caçar a alma da galera, como ele faz hoje, só que não em sua força total. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito de nossa força, finalmente termos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação de nosso sábado, então muitos do que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Veja como ele declara aqui: eu quero ferrar com tudo. Eu vou botar fogo no negócio. O que nós fizemos no passado com a Igreja Romana, quando ela matou todo mundo, nós vamos fazer agora. E vamos usar as leis agora para matar a galera e ir para cima. Irmãos, o cara não brinca. Você que está brincando de ser crente. Mas o cara aqui, ele nem dorme, não brinca. Sabendo disso, ele fala: quando nós começarmos a matar a galera, quando nós começarmos a ferrar a vida da galera, sabe o que vai acontecer? Um monte daqueles que estão nas fileiras do Senhor, do que guarda o mandamento, virão para as nossas fileiras. Por quê? Porque quando o cara ficar com fome, quando o cara não tiver dinheiro, quando o cara não tiver as coisas, quando agora for imposto sobre ele isso daí, sabe o que o cara vai fazer? Ele vai deixar de trabalhar, ele vai deixar de guardar o sábado para começar a trabalhar. Ele vai sair das fileiras do Senhor e ir para as fileiras do inimigo. Simples assim. E aí, então, ele continua dizendo: mas, antes de derrotarmos estas medidas extremas, antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Enquanto não tiver o decreto de morte, enquanto ele não tiver esse poder total de matar, ele vai fazer de tudo para o quê? Enganar. O inimigo nunca se apresenta como realmente é. O inimigo se apresenta de uma forma que você não espera. E já, querido irmão, que você não espera, então é desse jeito que ele vai enganar você. E aí, então, ele vai tentar engodar você, enganar. Podemos separar, de que forma ele vai fazer? Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade. Vai ter um monte de irmão na igreja que é o quê? Mundano. O irmão é crente no sábado, mas o irmão não é crente durante a semana. Suas roupas testificam disso. Seu gosto e seu paladar assim declaram. Sua linguagem e suas palavras chulas também declaram.
Aquilo que eles veem ou ouvem não são santificados. Veja só como a declaração aqui acontece. Enquanto a gente não tiver poder para matar os caras, vamos fazer o quê? Nós vamos exercer a nossa sutileza, a nossa sabedoria. E aí vem a máquina do cara, a sagacidade dele para enrolar o povo de Deus. Podemos separá-los pelo quê? Pela mundanidade. Porém, podemos separá-los pela luxúria e pelo orgulho. O irmão está mais em busca, pode ver, às vezes tem um desfile de moda da igreja, o irmão está mais em busca ali das coisas que ele ganhou, do luxo, das coisas que ele vive, do orgulho. Não, pastor, eu não vou fazer esse negócio não vou me submeter a isso não quero. Por quê? Por conta do orgulho que tem. Podem julgar-se salvos, porque tem um monte de irmão que vai para a igreja, eu estou salvo, eu sou da igreja e tudo, eu faço as coisas e tal, devolvo o dízimo e a oferta. Podem até se julgar salvos, porque creem na verdade, porque eles estão ali falando da verdade, mas eles estão condescendendo com o apetite. Olha só os caras, o irmão é tudo crente, está na igreja e tal, mas ele é um irmão que come demais, o apetite dele come coisas que não são próprias para ele danifica o templo do Espírito Santo, ele ferra com tudo. Olha só como ele está falando aqui, por isso deem valor à irmãzinha da saúde na igreja, por isso que ela é muitas vezes, às vezes atacada, não deixa a irmãzinha falar, é tudo fraquinho no Ministério da Saúde. Por quê? Porque ele está ferrando a galera como? Pela comida, embotando a mente dos irmãos, e os irmãos não conseguem ter novas revelações, os irmãos não conseguem sair do próprio buraco onde estão. Por quê? Porque estão embotados por conta de um estilo de vida antinatural. Ela continua dizendo. Ele continua dizendo, né? Creem na verdade, mas tem condescendência com o apetite, as paixões mais baixas. Olha só, os caras com paixões baixas, questões de sexualidade, questões de grosseria, de força, as paixões mais baixas, que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. A alimentação, ou seja, o apetite, e as paixões baixas, questões de sexualidade, questões humanas, questões de raiva, de rancor, isso daí vai fazer com que danificará a cabeça da galera e vai causar a queda nesse povo. Você sabe que ele está falando da gente aqui, tá? Ele não está falando da galera do mundão, ele não está falando da galera de fora. Ele está falando como ele vai trabalhar com os caras, os que guardam o sábado. É a gente que ele está falando aqui. Ferrou sua vida, irmão. Ide e fazei com que os donos das terras... Ide e fazei com que os donos das terras e do dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Os irmãos mais ricos. O irmão só vive trabalhando para ganhar dinheiro, ele quer as coisas mesmo, vai se embriagar com as coisas dessa terra. O irmão não tem tempo para fazer as coisas do Senhor. O irmão não tem cabeça para fazer as coisas do Senhor. O irmão já não tem mais energia. Por quê? Porque ele está trabalhando tanto com as coisas dessa terra que esse irmão, que é uma benção, porque o irmão que ganha muito dinheiro é um irmão muito inteligente, um irmão forte e tudo, ele está gastando todo o dinheiro dele, toda a inteligência dele, toda a força dele aonde? Aqui. Então, para esse tipo de gente, que é gente boa de cabeça, gente trabalhadora, gente que faz e acontece, nós temos que fazer ele gastar o tempo dele aqui, porque se ele usasse essa energia toda dele para fazer um empreendimento do Senhor, ferrou. Então, vamos trabalhar para esses caras que são bons. Vai, ganha dinheiro, cara, vai lá. E de fazer com que os donos da terra e do dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa terra. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz. Olha, os caras vão ficar assim. Que acumulem os seus tesouros aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Aí ele dá um outro ponto agora. Quem trabalha na casa de Deus, quem é forte,
nós não queremos que esses caras usem suas forças contra nós. E agora ele vai falar sobre a questão do dinheiro. Uma coisa, ele começa dizendo o seguinte, olha, quem trabalha muito, deixa esse cara trabalhando para ele não ter tempo para as coisas do Senhor. Mas também, do outro lado, não deixa os irmãos prosperarem, porque se os irmãos prosperarem, o dinheiro desses irmãos que têm um coração santificado vai ser usado contra nós. E se o dinheiro sair da nossa mão e ir para a mão dos que guardam o sábado, dos irmãos guardadores do sábado, o verdadeiro sábado bíblico, ferrou nossa vida. Olha o que ele vai dizer aqui agora. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão o nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino e a disseminação das verdades que tanto odiamos. E não precisamos temer de a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Uau! Tem uma galera que está buscando ganhar o dinheiro aí e está se apartando do povo de Deus. Se o dinheiro sair da mão do mundo e vier para a mão dos crentes, e o irmão tiver o coração santificado, pegar esse dinheiro e investir na obra de Deus, ferrou a vida do cara. Eu já falei isso para vocês e no dia que eu falei, eu fiquei assim, rapaz, não é pra não estar falando essas coisas. Eu cheguei, vou falar bem baixinho para você, só para eu e você ouvirmos aqui. Tem um monte de gente que ganhou muito dinheiro, e esses irmãos que ganharam muito dinheiro, eles vão morrer. E todos os seus bens, tudo aquilo que ele ganhou, eles vão deixar, obviamente, para os seus filhos. E muitos desses filhos não têm o coração santificado. Muitos desses filhos não estão mais professando a fé de quem conquistou tudo, do pai e da mãe. O pai que conquistou todos os bens e as coisas, agora que vão passar isso para os filhos já não são da fé. Sabe o que vai acontecer? Todo o dinheiro do crente será passado para as fileiras do inimigo. Como é que é isso, pastor? O dinheiro não será mais usado na obra do Senhor, porque já não haverá mais o dízimo daquele irmão fiel, já não haverá mais a oferta daquele irmão fiel. Então, toda a construção, porque a próxima geração não conseguiu, ou seja, aquele irmão que trabalhou que só porque o pai não deixou herança para ele, mas foi um irmão que trabalhou demais e conseguiu ali conquistar as coisas em sua vida, vai passar tudo de mão beijada para as fileiras do mal. Veja, irmãos, de acordo com o que ele mesmo declara, e você é como se tivesse uma escuta dentro da sala do cara. Você precisa fazer a contracultura. Já que você sabe aonde a bomba vai cair, então você tem que tirar a galera de lá, porque você já sabe aonde o inimigo vai jogar as bombas. Sei que alguns vão morrer no caminho, mas você é um irmão do Gol Six que está sabendo agora aonde a bomba vai cair. Talvez seja o momento, querido irmão, de você colocar no testamento, de entregar uma parte dos seus bens para o reino. Enquanto você morrer, e quando você morrer, querido irmão, e eu vou fazer isso, estou falando algo que vou fazer, eu vou entregar, rasgar no meio os meus bens e vou entregar a metade para construir novas igrejas, para avançar a obra. Mesmo morto, os meus bens, as minhas coisas estarão pregando. Bem, irmãos, ele deixa muito claro aqui que o dinheiro não pode passar para a mão dos irmãos da igreja. Por isso que ele faz um monte de irmão não prosperar. Por isso que um monte de irmão é empregado. Os irmãos não são cabeças, os irmãos não são empreendedores. Por quê? Porque se o dinheiro for para a mão desses caras aí, ferrou. Bem, ele continua dizendo: por meio daqueles
que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira não causaria grande mal. Olha só, por meio daqueles que têm a forma de piedade. Mas os amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliadores. Aqueles irmãos que não estão com o coração santificado vão ser os mais eficientes auxiliadores do diabo. Como é que é isso, pastor? O irmão está dentro da igreja, mas o coração dele não está na igreja. Ele vai ser usado pelo diabo lá dentro. Bem-vindo, irmãos. Tem gente dentro da comissão que é usada pelo inimigo, porque o coração não está. Eu lembro, rapaz, faz parte. Uma irmã da igreja, pense numa irmã carniça, rapaz. Minhas comissões toda vez eu tinha problema quando aquela irmã estava na comissão. Misericórdia, era briga, aquela irmã era xarope, 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 xarope. E brigava comigo, e brigava com outro irmão, era sempre uma carniça aquele povo. Tá bom, né? Dizem que, e eu falo isso, né? Que quem permanece no ringue é quem sabe apanhar mais, né? E aquela irmã xaropona hoje está fora dos trilhos do Senhor. Hoje faz um monte de coisa assim, bem antagônica ao que um crente faria. Mas era uma líder e era uma pessoa que exercia um poder tremendo, sabe? É justamente o que ele está dizendo. Gente que não está com o coração santificado será usado pelo inimigo, mesmo dentro da igreja. Por isso a importância de você compreender que eu não vou para a igreja para pegar poder. Eu vou para a igreja para doar poder. Porque durante a semana eu já recebi a bênção do Senhor. Eu vou para a igreja para abençoar, não somente para ser abençoado. Por quê? Porque aqui no Goal Six é o local para renovar nossas forças para o dia. E aí ele continua dizendo: os que pertencem a esta classe, ou seja, pessoas que têm ali, que está na igreja, mas não está com coração com Deus, os que pertencem a esta classe forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Ou seja, se tiver algum desses irmãos que não está com o coração santificado, mas o irmão é bom, ai, pastor, esse irmão é tão gente boa, pastor. Ah, esse irmão canta, esse irmão prega, esse irmão tem recursos, pastor. Esse irmão, não vamos mexer com ele não, não sei o quê. Eles vão ser um chamariz para fazer o fuzuê na igreja. Vão atrair outras pessoas porque ele é um irmão descolado, ele é um irmão gente boa, ele é um irmão amigo, ele é um irmão não sei o quê. Ele paga as coisas, ele vai atrair outras pessoas para começarem a criticar pastor, obra, trabalho, irmãos. Por quê? Porque é esse que a gente tem que usar. Uau! Muitos não lhe temerão a influência, porque professam a mesma fé. Os irmãos não vão interpretar a influência deles como uma coisa má, porque, mas é um irmão da igreja, pastor. E tudo, deixa o cara, pastor. Deixa o cara aí, pessoal. É o irmão da igreja. Levá-los-emos, então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que eram, do que uma vez creram, e que, pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos. Olha, esse negócio de Cristo, de horário de sábado, de chegar em casa no horário, de não comer isso, não comer aquilo outro, essas ordens de Cristo que eram muito estritas, como são irmãos tão gente boa que comem isso, que vivem assim, então, não precisa de tudo isso, né, pastor? Não precisa de estarem aí falando disso, daquilo outro, sendo tão xarope, tão chatinho nessas coisas. É assim, os jovens são assim, pastor. As coisas são assim, né? A vida que segue, pastor. Os caras não vão sair da igreja, vai expulsar o cara por causa disso? Por causa dessas besteiras, de não sei o quê? Aquilo que era estrito de Cristo já não é mais. Então não terão forças para resistir ao nosso poder. E, dentro de pouco tempo, estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Já que eles não vivem a fé verdadeira por condescendência ao mundanismo e alimentação, o que é dito aqui?
que eles não somente não vivem a fé verdadeira, mas eles vão ridicularizar aqueles que o fazem. Eles vão ridicularizar aqueles que estão buscando fazer o caminho certo dentro do templo. Bem, enquanto não for dado o grande golpe decisivo. Qual é o grande golpe? O decreto de morte ali. Enquanto não for dado o decreto de morte, o golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores do mandamento serem incansáveis. O cara vai vir atrás dos pastores para não deixar o cara prosperar. O cara vai vir atrás dos líderes para não deixar os líderes prosperar. Ele vai vir atrás dos irmãos para não ser uma bênção. Sabe, aqui no Brasil, sei não você, né? Aqui no Brasil, tem 2 igrejas minhas, que eu já fui pastor, e outras, que eu não sei. Perto de nossas igrejas, tem ali templos que são voltados às coisas que não são santificadas. E é bem próximo das nossas igrejas. E a gente está pregando e ouvindo os atabaques lá. A gente está pregando e ouvindo as coisas ali. E eu não sei o porquê que muitas dessas se colocam bem próxima de nossas igrejas. Eu sei porquê, né? Eu sei porquê. E aí a gente vê algumas coisas, por exemplo, algumas oferendas sendo colocadas nas encruzilhadas de nossas igrejas. Então, quem está aí do Itaim lembra do que eu estou falando, quem está ali perto do Quarto Centenário, freguesia, sabe do que eu estou dizendo. Vejam, irmãos, olha só o negócio é pesado. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir como ela declara aqui, porque eu acho que às vezes quando eu falo, eu acho que eu estrago o negócio. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Olha, tem que estar presente o quê? Em todos os ajuntamentos. O cara vai estar dentro da igreja, o cara vai estar em todos os ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. As grandes reuniões, ele não quer que tenha as grandes reuniões. Ele não quer que tenham as campais, por exemplo. Ele não quer que as igrejas sejam ali grandes. E, por consequência, o quê? É sempre aquele povo mirrado, fraquinho que está ali. Terei no terreno como meus agentes homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar as almas. Veja só como ele diz que no terreno dele, ele vai estar influenciando a galera com falsas doutrinas, mas que não se pareçam ser totalmente falsas. Por quê? Porque estarão com verdade no meio. Então, se você... Aí que vem, ó, aí que vem o negócio. O irmão que não lê a Bíblia passa o ano todo sem fazer seu ano bíblico. O irmão que não estuda o Espírito de Profecia, ele vai ser enrolado pelas doutrinas que tem. Por quê? Porque ele não está recebendo. E aí eu vou mais além. O que tem de irmão bebendo água com igrejas evangélicas aí não está escrito no script. O que tem de irmão assistindo um monte de sermão de pastores evangélicos, de coisas evangélicas, não está escrito no script. Por quê, pastor? Porque essas mensagens, elas são verdadeiras e gostosas, mas no meio tem o quê? As coisas falsas. E os irmãos estão bebendo com isso mesmo. Eles pegam, por exemplo, uma porção da palavra e eles colocam ali a água, né, dentro do copo. E eles vão lá dentro do vaso sanitário e pega um pouquinho daquela água com cocô, com xixi, pega e tchuc, bota uma gotinha e dá para você beber. Beba aí a água misturada com fezes. Beba aí a água misturada com coliformes fecais. Beba aí a água misturada com mentira.
a verdade misturada com mentira, e os irmãos estão aí, vamos, a vida tá boa. Eles ficam bebendo aquelas águas podres e fétidas. Justamente o que ele diz aqui. Vou colocar a gente para fazer o quê? Falar a verdade, mas bota um pouco de mentira no meio. A galera não vai sentir, porque foi só uma gota e vida que segue, né, pastor? A gente está aqui. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto à mensagem de advertência do Senhor à sua igreja. Vai ter um monte de gente falando, não concordo com isso, não. Não concordo com Ellen White, não. Não concordo com esse negócio, não. Isso é coisa da Adventista, isso é coisa deles aí. Não concordo. Não, não, não. Isso é coisa do pastor. Eu até gosto deles, os caras são gente boa, mas não concordo. Gente incrédula, gente que não acredita. E veja, crede em seus profetas e prosperareis. Creia em Deus e estarás seguro. Veja só como a autora continua dizendo aqui, e ela o faz em primeira pessoa. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Olha só, se essa galera lê, e se essa galera acreditar nas admoestações, nós não teríamos força contra os caras. Pouca esperança nós poderíamos de vencê-los. Não deixa a galera ler o espírito de profecia. Não deixa a galera ler a Bíblia. O que tem de irmão aí na igreja, e já não é mais povo da palavra, é muito. Tem um monte de irmão que não estuda a lição, tem um monte de irmão que não lê a palavra. Se essa galera lesse a palavra, segundo aqui a autora, né, nós não iríamos conseguir vencê-los. Então, por que muitos irmãos adventistas são vencidos pela força satânica? Por que muitos irmãos são vencidos? Porque já deixaram de estudar a palavra há muito tempo. Já deixaram de se conservar na fé há muito tempo. E aí, quando eu vou visitar, o irmão diz, eu saí da igreja porque fulano de tal não presta. Aí começa a contar os pecados de todo mundo. E aí eu pergunto para o irmão, eu sei, irmão, realmente, e de fato, às vezes, tem coisas verdadeiras que as pessoas dizem. Mas como é que está o culto familiar? Toda visita que eu faço, quem já recebeu minha visita sabe disso. São 3 perguntas que eu faço sempre, né. Como é que está o culto familiar? E aí? Como é que vocês estão primeiro eu pergunto como vocês estão entre vocês dois, a amizade, as coisas, o carinho, o amor dentro de casa e tal, e se está passeando, não sei o quê. Depois eu pergunto: "E aí, como é que está vocês com Deus? A Bíblia, o estudo da palavra, o culto familiar? Ai, pastor, aqui já não tem culto familiar faz muito tempo. A Bíblia, nem sei onde está". E os irmãos sempre contam essas histórias. Como é que vocês estão, né? E o irmão, quando sai da igreja, sempre bota a culpa em alguém, né? Porque o meu filho saiu porque essa igreja é muito fria, os jovens, não sei o quê, não tem nada. Sempre bota a culpa nos outros. Até o final, bota a culpa em Deus. E aí, então, o irmão já não estava estudando a Bíblia, já não estava fazendo culto há muito tempo. O irmão já não tinha uma vida de oração há muito tempo. E é essa forma que ele derruba a galera. É essa forma, a galera tá fraca, e ele faz assim, derruba a galera fácil, só com o sopro do diabo o irmão cai. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências aqui, essas advertências que estão sendo dadas, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade. E finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Deus não vai permitir que o irmão, de forma impune, menospreze a palavra. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo, retirar-se-ia a misericórdia de Deus, e ele as abandonará ao nosso completo domínio. O irmão já não está mais ali na fé, o irmão já não segue mais nada, a proteção de Deus sai. E aí o domínio de Satanás entra. Porque muitos não são consumidos, porque tem a proteção do Senhor. Só que essa proteção, ela é diária. A busca do Espírito tem que ser diária, como um alimento. A busca da palavra e das verdades bíblicas tem que ser diária para iluminar o nosso caminho. Então, o irmão não faz isso. O que a autora diz aqui? Deus acaba retirando o seu poder daquele irmão. E pelo irmão viver uma vida de pecado, pelo irmão viver uma vida afastada do Senhor, o poder do Senhor não estará sobre ele, a blindagem do Senhor não estará sobre sua família, então o inimigo terá o poder de destruir aquela família e destruir aquela pessoa.
Por quê? Porque ela abandonou, porque ela não viveu essas verdades, e Deus não vai ficar protegendo pessoas que não estão sendo fiéis a Ele. Incrível, né? Bem, por fim, termina essa pequena perícope, depois tem mais, outro dia eu prego o resto aqui, porque é muita coisa e o tempo não me permite, eu falo demais. Temos de causar lutas e divisões dentro dos caras, ó, lutas e divisões dentro da igreja. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica. Os irmãos têm a ansiedade destruída porque eles não estão ansiosos por ver Cristo voltar, ansiosos pelas coisas de Deus, e são levados ao quê? A criticarem. E o que tem de irmão? Ó, irmão, aqui, ó, tá sujo em você, ó, irmão. Tá sujo, sabe o que é? O veneno vazando. Limpa sua boca aí, irmão. Que tem de irmão que é crítico, Deus o livre. Aquele que critica não levanta uma pá para jogar as coisas lá. Aos juízos temerários, acusando-os e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos da sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. Bem, ela diz aqui, né, e a parte final, o grande conflito, capítulo 37, que era esse capítulo lá, 593, a página 602. E os primeiros escritos. E no final vem dizendo, né, esse texto aqui é do 4º volume do Grande Conflito, publicado em 1884. Capítulo 27, esse era o capítulo 27, não é 37 não. Capítulo 27, das páginas 337 a 340. Esse capítulo estava inserido nesse lugar, no capítulo 27. E então ela mandou retirar esse capítulo aí. Ellen White morre em 1915. Então, mais ou menos ali, 30 anos depois dessa publicação, é quando ela morre. E aí ela manda retirar, nesses 30 anos antes de morrer, ela manda retirar, enquanto ela estava viva, trabalhando, né, 30 anos antes, ela manda retirar esse capítulo do Grande Conflito. Depois, continua descrevendo, né, deixai que o céu vos guie, e aí ela faz uma pequena análise sobre esse guia do céu para que você possa combater. Ali, em algum outro momento, eu estarei pregando sobre esse deixar que o céu vos guie, né? O resto desse capítulo, porque o tempo não nos permite. Querido irmão, você que ouviu agora as artimanhas do inimigo, você tem que fazer igualzinho o que os americanos fizeram na guerra contra Hitler. Ele tinha uma máquina chamada... Era um computador que era indecifrável. Só que os aliados, né, que foram destruir as forças ali de Hitler, né, descobriram como dinamizar. Tem até filmes sobre isso, tem livros escritos sobre isso, como eles descobriram como é que eles se comunicavam. E aí, então, ao descobrir, porque era impossível descobrir, eles descobriram aí tem algoritmos, eles encontraram a solução, eles agora sabiam toda a comunicação dos nazistas. E foi isso daí que fez com que a América, né, e todos os aliados vencessem ali a Segunda Guerra Mundial, quando eles descobriram. Só que o seguinte, eles não poderiam dar na cara de que eles descobriam, porque toda vez que soltassem uma bomba, o barco saísse de lá e eles errassem, eles iam descobrir, não, os caras estão sabendo. Então, o que eles faziam? Eles deixaram algumas pessoas morrerem mesmo. Você, querido irmão, que está descobrindo aonde a bomba vai cair, você que está descobrindo qual é a artimanha do inimigo, você tem que tirar a galera do lugar e você tem que sair do lugar. Você que sabe agora, você tem que expandir o reino. Não dá para viver essa vida do jeito que a galera está levando. Por quê? Porque muitos estão indo mais para as fileiras do inimigo do que para as coisas do Senhor. Hoje é o dia, querido irmão, para você ser transformado pelo poder do Senhor. Hoje é o dia para você entender quem é você no plano da salvação e da pregação do evangelho nesse mundo. Hoje é o dia para você acordar para a vida.
Quando você entender agora que você já descobriu e decifrou as artimanhas do inimigo e como ele vai trabalhar, sinta o cheiro do enxofre longe. Quando você vê um irmão fazendo assim, quando você vê um negócio acontecendo daquele jeito, quando você vê que a programação toda é muito bonita, é muito colorida, mas não está levando as pessoas de volta à Bíblia, porque teve tanto tempo de um monte de coisa, mas não teve tempo de explanar a palavra, você já sentiu quem está controlando ali o negócio. Quando você vê que a galera não está sendo voltada à Bíblia, você já está sentindo quem é que está trabalhando no negócio. Eu sei que parece que eu estou sendo chato aqui, mas veja, irmãos, se não voltarmos à palavra, os irmãos irão sucumbir. Eu sei que eu falei aqui daqueles irmãos que estão assistindo outros pastores de igrejas evangélicas, outros cultos. Ai, pastor, para com isso. Ah, deixa isso. É o que todo mundo fala. E essas são as mesmas pessoas que em algum momento sairão das fileiras de Deus, porque assim ela declara: bem, quero fazer você, com isso, voltar à palavra. Em vez de você ficar só ouvindo a mim pregando aqui, que tal você ir e ler o grande conflito? Que tal você ir e ler o capítulo 66? Que tal você ir e voltar a fazer seu ano bíblico? Pare de ficar só comendo comidas de fast food, essas comidas rápidas. Vá alimentar uma comida natural, uma comida boa. Volte então e compre no supermercado, onde você encontra todas as verduras, as comidas de qualidade. Vá então e volte-se à Bíblia, onde você vai encontrar a comida de qualidade. Pare de ficar comendo e se alimentando espiritualmente só através de sermões, porque tem um monte de gente que é papa sermão. Pare de ficar só ouvindo as músicas evangélicas, comece a construir coisas. Bem, você entendeu o dia de hoje. Nós teremos uma oração pela irmã Eliana. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também e faça uma reflexão sobre sua vida. Será que existe alguma coisa que você não está fazendo aí e que você precisaria mudar na sua vida? Será que tem alguma condescendência com apetite, com luxúria, com coisas mundanas? Será que você está sendo amigo dos prazeres do que amigo de Deus? Será que você está sendo mais fiel às coisas do trabalho, às coisas do mundo, do que às coisas do Senhor? Hoje é um dia para você refletir, porque hoje você entendeu qual é a artimanha do inimigo. Eu quero convidar você a orar junto com a irmã Eliana. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, amoroso Deus, que habita nos céus e que nos dá a graça nesta manhã, ó Deus, de poder falar contigo, de ouvir essa mensagem poderosa, mensagem maravilhosa, vindo dos céus. Muito obrigado, Senhor. A única coisa que eu vejo nessa mensagem é o teu amor, o teu poder, a tua graça e o teu desejo, Senhor, de nos salvar. Há quanto tempo o Senhor mandou essa mensagem para o teu povo? Porque o Senhor é um Deus que nunca está atrasado. O Senhor vê todas as coisas, em todas as eras, em todos os tempos. E eu te louvo nesta manhã, porque eu vejo o fruto do teu amor, do teu cuidado. Muito obrigado pela vida, ó Deus, da irmã White, porque o Senhor usou essa mulher para abençoar a vida no presente, quando ela vivia, e também vida no futuro. Eu te bendigo nesta manhã, ó Deus, pela vida do pastor Wallace. Muito obrigado pelo teu servo se disponibilizar a estar passando a mensagem do Senhor para nós. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa, porque o resultado dela é resultado eterno. Muito obrigado, porque nós estamos aqui reunidos nesta manhã e temos a oportunidade, ó Deus, de colocar nossa casa em ordem. Ajuda-nos a estarmos buscando ao Senhor em primeiro lugar. Eu te agradeço pela oportunidade que eu estou tendo de orar aqui nessa manhã. E eu venho te agradecer. Agora eu estou entendendo. Porque o Senhor vem falando ao meu coração para buscar o Senhor. Que o que o Senhor quer colocar na minha vida, na vida de cada um dos adoradores aqui nesta manhã, é um relacionamento contigo.
Os discípulos viveram isso. Os nossos servos do passado, os vencedores do passado vivenciaram isso. Relacionamento com o Senhor, buscar do Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nós temos sobrecarregado pastores, sobrecarregado irmãos, sobrecarregado igreja. Em vez de ser bênção, ser maldição na tua causa, o Senhor tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos a estar buscando ao Senhor, porque as portas dos céus estão abertas para que nós venhamos endireitar a nossa vida. E ao ver a mensagem, que no final muitos serão provados ao extremo, que nós possamos, ó Deus, enquanto nós podemos ter essa liberdade, nós possamos desenvolver, ó Deus, um relacionamento com o Senhor tão forte, que assim como os nossos irmãos no passado, eles preferiram morrer do que ficar longe de Ti. Ajuda a estarmos buscando isso, buscar o Senhor em primeiro lugar e começar a viver aqui na terra o que o Senhor prometeu para a nossa vida no céu. Ajuda-nos a estreitar o laço de amizade com o Senhor. Porque quando entendermos e buscarmos o Senhor e dermos lugar na nossa vida para o Senhor, as outras coisas vão perder a força, a luxúria, a vaidade, a ganância, o ódio. Essas coisas que não provêm de Ti, elas vão sair, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Ajuda-nos a sermos bênçãos, ó Deus, e a não termos medo do futuro. Ajuda-nos a estarmos felizes, porque o Senhor já nos revela o futuro. Os discípulos do passado, eles não sabiam o que ia acontecer, mas nós estamos vendo claramente, esse é fruto da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia. E eu te peço, ó Deus, essa mesma bênção na vida dos nossos familiares. Nós oramos, clamamos e buscamos pelos nossos familiares, aqueles que já andaram na Tua casa, já Te serviram com alegria e hoje estão distantes. Desperta-os, ó Pai, enquanto há tempo. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos tão intimamente ligados com o Senhor, para que mesmo sem abrirmos a nossa boca, a Sua presença possa ser sentida em nós. Nós queremos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós queremos, ó Deus, ser usados por Ti. Mas tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos transforma cada dia. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Wallace. Obrigado pela recuperação da saúde dele. Continue guardando os seus pequenos. Guarda também a sua esposa. E guarda também, ó Deus, familiares e todos nós que aqui estamos. Eu sempre gosto de lembrar na Tua palavra. Ló não foi destruído porque tinha um tio que orava por ele. As orações de Abraão salvaram Ló do fogo de Sodoma e Gomorra. Que o Senhor também ouça as nossas orações, perdoa os nossos pecados e salva não só nós, mas salva a nossa família, Deus, não do fogo de Sodoma, porque não existe mais, mas do fogo eterno, condenação e morte eterna. Tenha misericórdia, livra-nos e livra os nossos familiares. E ensina-nos ao Espírito Santo a adorar a Deus de fato, de verdade. Ajuda-nos a estarmos deixando aquilo que não provém de Ti. E a maneira como nós vamos buscar isso é estudando a Tua palavra. Dá-nos motivação, porque esse é o tempo, ó Deus, de preparação. Quando a guerra se declarar abertamente, isso que nós estamos tendo o privilégio de saber antecipadamente, que nós estejamos preparados, não desesperados, com medo do que vai acontecer, mas confiando plenamente no Senhor. Porque, ó Deus, está escrito na Tua palavra que a fé, ela lança fora o medo. Ajuda a ter fé, ajuda a perseverarmos, ensina-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu peço esse milagre nessa manhã na nossa vida, com perdão dos nossos pecados. E seja também, ó Deus, com as pessoas que estão enfermas, enfermas físicas, mentais ou espirituais. Que a dificuldade do momento não roube a fé de nenhum deles. Ajude-nos a descansarmos em Ti e nos alegrar, porque o Senhor é o nosso Pai e cuida de nós. Dá-nos um dia na Tua presença, livra-nos do mal, frustra os planos do inimigo contra a nossa vida nesse dia
e ajude-nos a sermos bênção e agente de salvação, ganhador de alma para o teu reino. Essa bênção eu te peço, com perdão, pedindo perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, e pedindo o batismo do Espírito Santo nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e teu Espírito esteja conosco. Ouvimos hoje as artimanhas do inimigo para destruir o teu povo. E por isso pedimos a ti, Senhor, que não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Hoje, Senhor, a tua serva orou aqui. A irmã Ana Rodrigues orando no começo. Ela é uma coluna e um baluarte aqui em nosso Gol Six. E por isso pedimos a ti que a abençoe. Também, Senhor, a irmã Eliana, que também orou agora. Que teu Santo Espírito esteja sobre tua serva, cuidando dela, Senhor, dando força a ela e renovando a tua graça sobre tua serva. Para que ela também, Senhor, que sustenta a tua obra, que guia o teu ministério, que ela também seja luz para os seus e para os demais. Abençoe também a irmã Rose, nossa líder, para que a tua graça esteja sobre ela também, e que ela vá ao encontro das pessoas que necessitam com a sua graça de forma preciosa, sempre com seu sorriso, sua alegria, para abençoar outros. Também, Senhor, nós que estamos aqui, agradecemos a Ti por Tua presença, mas suplicamos a Ti forças do altos céus para fazer a Tua transformação nessa terra. Queremos começar por nós, Senhor, a transformar nossa mente, nosso caráter e moldar ele para nos tornarmos mais semelhantes a Ti. E queremos, Senhor, nos aprofundar em Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não deixe, Senhor, que o inimigo nos leve do Teu aprisco, mas nos faça sempre voltar, Senhor, para sermos cativos à Tua mensagem de salvação e à mensagem da cruz. Que as pessoas, ao olharem para nós, que elas não nos enxerguem, mas que elas vejam o brilho da Tua graça e da Tua glória. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em Tuas mãos. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.